E aí, bora lá olhar essa provinha do Enem de 2020. Olha, é o seguinte, vai ter que falar muita coisa. Minha mente aqui tá 1 milhão por hora. Exatamente 7h20, eu cheguei em casa tem uns 10 minutinhos. E vou fazer alguns comentários gerais da prova, tá? Lembrando, eu vou fazer um vídeo mais, digamos assim, oficial depois, analisando mais profundamente essa provinha aqui. Vai ter a resolução de todas as questões aqui no canal, no máximo em 5 dias, tá? Todas as resoluções aqui. Em breve, a partir de amanhã, a gente já vai começar a gravar, tá? E aí, antes de mais nada, antes de sair falando se a prova foi fácil, médio, difícil, se as questões estavam lá, se as questões não estavam lá, o negócio que a gente tem é o seguinte, cara, a gente tem que ter respeito com o próximo. Por quê? Eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. Por mais que, sei lá, se eu tivesse várias questões, se eu tivesse falado que caiu e caiu, tem gente que, cara, não sabe. Tem gente que não viu. Então, às vezes, fala, nossa, a prova foi muito fácil, e a pessoa não mandou bem. E acaba que isso não é uma parada muito boa de você sair falando assim. Enfim, galera, ter respeito com o próximo. O nível de compreensão do que o outro sabe, quanto ele foi bem ou mal na prova, tá? E outra coisa, lembra do que eu falei pra vocês um dia? Talvez sim, talvez não. Então, só na prova, a galera começou a perguntar, velho, como é que foi? Você fala, talvez sim, talvez não, tá? E aí é o seguinte, velho, eu nem pensei que eu vou falar nesse vídeo aqui, mas algumas informações importantes. Eu, fazendo a prova, como eu fico lá até pra pegar o caderno, eu anotei todas as questões de qual matéria era a questão, se o nível era fácil, médio, difícil. E aqui, obviamente, entra um pouco de subjetividade, tá? Então eu anotei que tinha 16 questões fáceis, 20 questões médias e 9 questões difíceis. Praticamente dentro dos simulados que eu passo aí, dentro do próprio Enem, tá? Lembrando que essa provinha aqui, na minha percepção, estava mais difícil do que ano passado. Mas não foi uma das provas mais difíceis. Está dentro da média do Enem, porém foi mais difícil do que o ano passado, ao meu ver, tá? E a gente teve algumas questões atípicas aqui, se não me engano, umas 2, 3 questões. Não caiu questão de log, Log teve uns 2 anos, desde 2009 até 2020, que não caíram log. Teve ano que caíram 2 questões, esse ano não caiu questãozinha de log. E aí é o seguinte, em relação ao gabarito, eu não vou falar o gabarito aqui, mas eu marquei 7 questões letra A, 9B, 11C e 11D. Ou seja, C e D tem mais, e letra E é 7. Seguinte, ó, várias questões que eu falei que ia cair na provinha estavam lá na prova. Várias. Felipe, cite algumas. Eu não sei, você que vai estar vendo esse vídeo aqui, eu não sei se você vai ser meu aluno, se você participou do extensivo, do intensivo, do intensivão, se você viu as lives, se você caiu aqui de paraquedas. Toda vez pode parecer coisas muito triviais e outras coisas podem parecer meio distante. Mas eu falei que ia cair, citei, por exemplo, sobre pegadinhas de aumento percentual. Caiu uma questãozinha de aumento percentual com uma pegadinha muito boa. Caiu questão de média aritmética, que eu falei que é a forma que mais cai. Caíram 2 questões de média aritmética. Caiu uma questão de média ponderada, que eu falei também que está na top 10 das formas que mais cai, que ia cair na prova. Caiu uma questão de mediana, que eu falei que também cai na prova, caíram 4 questões de estatística. Caiu questão de função trigonométrica, uma questão difícil. E aí é o seguinte, isso aqui vai para meus alunos, quem fez extensivo e intensivo, no simulado geral lá, tinha uma questão igual. Nem mais nem menos, a questão era igual, praticamente, só não tinha um desenho, mas era praticamente a mesma coisa. Como é que a gente faz? Substituindo valores. E a resposta era a letra A. Então a gente fazia rapidaço substituindo valores. O que mais? Tinha questãozinha de projeção ortogonal. Teve que falei que todo ano cai no Enem. Teve questão de escala, que eu falei que todo ano cai no Enem. E assim, a questão de escala foi uma questão fácil, foi uma questão linear. Então tem questões que são para ser garantidas. Falei das 4 questões de estatística, de 3 a 4 questões, tem que acertar as 4 questões. Falei de razão e proporção, caiu várias questões de razão e proporção. Eu não anotei quantas questões se caíram aqui, mas deve ter caído aqui, ao meu ver, umas 8, que em média cai 7 questões, 7,2 questões no Enem. Enfim, velho, muita coisa pra falar, velho, muita coisa. Questões que eu achei, eu vou mostrar aqui, ó, questões que eu achei mais difíceis. Eu vou achar aqui, calma aí. Algumas questões que eu achei mais difíceis aqui. A própria questão de projeção ortogonal, eu achei essa questãozinha difícil, tá? Eu tava quebrando a cabeça para tentar deslumbrar, visualizar essa questãozinha, não tava fácil. Essa questãozinha aqui de análise combinatória, eu achei essa questãozinha aqui difícil. Que mais? Essa questão aqui, cara, eu bati a cabeça para resolver ela e eu tava fazendo continhas erradas, questão 163 do caderno rosa, não sei se dá para ver aí. Mas essa questão aqui foi do capiroto, porque tinha umas pegadinhas nela ainda. Tinha várias pegadinhas. Que mais? A questãozinha de matriz que caiu, velho, a questãozinha de matriz caiu. Se você fez a prova do Enem, se você fez a prova do Enem de 2019, se não me engano, acho que 2019, a questão é idêntica. A resposta tinha que somar
de 2019, você tinha que somar por linha. Essa aqui você tinha que somar por coluna. Ou seja, uma questãozinha tranquilo, mamatinha. Se você fez, você conseguiu acertar. Outro tipo de questão de regra de 3, com grandezas inversamente proporcionais. A outra questãozinha que eu falei de razão que sempre cai, lembra lá do pão das fibras. Qual que é o pão que tem maior quantidade de fibras? Tem que fazer um sobre o outro. Mesma coisa aqui, velho. Mesma coisa que caiu na questãozinha. Questão de porcentagem. A questão que eu falei de função trigonométrica, que era uma questão que você olha e fala, meu Deus do céu! E se você é meu aluno, se você já me viu em algum lugar na sua vida, você sabe o que a gente tem que fazer quando as alternativas são equações ou funções. A gente respira e a gente consegue fazer. Essa questão dava para ser feita e vai ser aí uma das questõezinhas top 5 das mais difíceis. Que mais? Cara, olha só essa questãozinha aqui. Essa questãozinha. Na hora que eu olhei pra ela, eu nem tava fazendo, né? Na hora que eu olhei pra ela, a questãozinha da xícarazinha, tinha que calcular o volume. Eu olhei e falei, caraca, será que vai ter que cair volume de tronco de cone, cara? Aí eu pensei, meu Deus. Aí eu já fiquei até curioso e fui fazer essa questãozinha. E tem fórmulas pra calcular isso, só que não é necessário. Nesse caso aqui não é necessário. Se você também é um aluno, se você me acompanha em algum lugar, você sabe que eu sempre falo para estar de olho nas alternativas. E a gente pode olhar aqui as alternativas, a resposta é a letra C, estão muito separadas. Então, se você fizesse o volume como se fosse um cilindro, você ia achar a resposta correta. Você podia fazer tanto com a base de baixo quanto a base de cima. A resposta que desse o valor mais próximo seria a letra C. Então, assim, tem aqueles paranauê, questãozinhas de trigonometria, tinha que encaixar o perímetro. Enfim, tinha muitas coisas. Até número romano caiu. Eu me recordo que eu falei isso na live sábado, ontem, na verdade. Eu falei, gente, o Enem, no Enem PPL, até números romanos já caiu. Só que a gente não vai estudar números romanos. Por quê? Porque são questões atípicas. No Enem regular nunca tinha caído antes uma questãozinha de números romanos. E caiu nessa vez. Só que vale ressaltar que ele falou o que significava cada um. Então transformou aquilo numa questão de lógica que eu não precisava de conceitos prévios de números romanos para resolver. Eu fiz a questão, provavelmente acertei a questão, e eu não sei nada de números romanos. Então não é uma coisa que, nossa, eu devia ter estudado números romanos. Não, por lógica, a gente faz. Inclusive, essa questãozinha que eu falei de função trigonométrica tinha uma questão muito parecida no Enem PPL, parecidíssima, tá? Então sempre mostrando que tem uma correlação muito grande entre o Enem PPL e o Enem regular. E aí é o seguinte, velho, tem muita coisa pra falar aqui, senão eu vou ficar fritando. Eu, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tenho que começar uma live daqui 10 minutos que eu prometi pro pessoal e a gente vai trocar ideia desse simulado. Ó, e recadinhos finais. O negócio é o seguinte, eu não sei se você vai corrigir o gabarito ou não, mas o pior já passou. A batalha já foi. Felipe, vou fazer outros vestibulares. Beleza, cara, mas em geral o Enem é aquele que dá mais possibilidades, mais portas aí pra gente, que podem se abrir, né? Tem opções pelo Brasil inteiro, faculdades do Brasil inteiro. Então, ó, o pior já foi. Agora não adianta. Ai, meu Deus, eu errei essa questão, passei a questão errada pro gabarito. Cara, isso não adianta. Isso não adianta. Tem que sim analisar os seus erros, ver o que você poderia não ter cometido, mas não adianta ficar se arrependendo, tá? E lembra, tolerância com os outros, respeito com os outros, porque tem pessoas que não vão ter ido bem, e aí imagina a pessoa que não foi bem, foi mal, e você chega a pessoa e fala assim, nossa, a prova tava muito fácil, velho, que isso? O Felipe vai assim, nossa senhora! Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Então, respeito com os outros, isso também é importante, saca? Evite sair comentando todo mundo sua nota, quantas questões você acertou, isso não traz coisa boa. Porque imagina só, você chega pra pessoa e fala assim, velho, eu acertei 38 em matemática no gabarito semi-oficial. Extra-oficial, sei lá. Aí sai o gabarito oficial, você acertou 35, você não passa no seu curso, você vai ficar pior ainda de você ter falado isso pros outros. Então lembra, talvez sim, talvez não. Eu vou fazer essa livezinha, depois vai sair um vídeo oficial eu falando de quantas questões mais detalhadamente, fácil, médio, difícil, questões relacionadas à porcentagem, razão, proporção, a quantidade de questões. E lembrando, velho, muitas questões, muitos raciocínios. Eu não vou falar a questão porque a questão nunca vai ser a mesma, mas os raciocínios que eu passei lá no Profetiza estavam nessa prova. Todas as que eu falei de média aritmética ponderada, mediana, questão de aumento percentual, razão e proporção de grandezas inversamente proporcionais, projeção ortogonal, escala, função trigonométrica, enfim, tudo isso aí tinha uma questãozinha no Profetiza. Então, se você viu, com certeza e se você viu e entendeu, você deve ter acertado essas questõezinhas. Lembrando que a gente teve questões atípicas, caíram 2 questões de análise combinatória, a prova não foi fácil, tá? Eu diria aí que dessa prova, vamos colocar as últimas 12, 13 provas do Enem, eu diria que essa está no top 5 das mais difíceis. Não está a mais difícil, mas está no top 5. Também não foi a mais fácil, tá? Mas está dentro do padrão, não foi nada mirabolante que caiu totalmente diferente. E com certeza, só para finalizar, você vai ter essa sensação. Normalmente quando a gente faz a prova, a gente acha ela muito mais difícil do que ela realmente é. Depois que você pega no outro dia, ou sei lá, velho, 2 semanas depois, ou no outro ano, você tá na faculdade, você dá uma olhadinha na questão, você fala assim, nossa, velho,
Era só fazer isso aqui. É mais ou menos isso. E na hora da prova a gente dificulta um pouquinho mais. Enfim, já tô falando demais. Deixa aqui nos comentários como é que você foi, o que você achou da prova, se a prova estava muito diferente, se a prova estava igual. Troca ideia comigo, eu quero ler os comentários aqui de todo mundo. Beleza? Tamo junto e depois vai sair outro videozinho. É nóis, continue nos acompanhando. Não esqueça de curtir esse videozinho aqui, importante para chegar para mais pessoas e se inscrever no canal. Beleza?